profética e nós vamos ouvir a palavra do Eterno. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui, exaltando o teu nome santo na beleza da sua santidade. Neste momento, teu filho também, como canal de bênção, vai nos ministrar a tua palavra, que ele seja a voz profética aos nossos corações. Quero trazer toda a mente cativa obediência à tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Satanás. Quero explicar por que no mês de março eu dei oferta e no mês de maio também. Não achei justo. Porque o escrivão errou minha data de nascimento, não é justo não dar oferta em maio também. Então eu faço aniversário. Nasci em março, mas na identidade é maio. Mas que eu dou o 13º também, já vai tudo junto. Irmãos, eu ri de mim ali sozinho, eu estava rindo sozinho de mim. Eu fiz um gesto ali assim, mal paletó assim, me senti um Roberto Carlos. Assim, não, um negócio assim, mas eu acho que dentro da palavra aqui, acho que eu vou depois vou falar dele. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e saber que o Senhor Deus, né, que nos convida para essa festa. E se alguém aí veio achando que o pregador vai curar vocês, vai abrir porta de emprego, não vai não. Aquele que está conosco aqui vai fazer, Espírito Santo de Deus. O pregador não vai fazer isso não. Então não espere isso de mim. Sou um simples mortal, mas que quero morrer na presença do Senhor Jesus. É mesmo, agora já está. Amém? É muito bom estarmos aqui de novo. E, pastor, o conselho que eu lhe dei eu já não lembrava mais, né? Às vezes eu lembro, às vezes não lembro. É muito bom quando o aconselhador esquece, quem recebeu o conselho não esquece. Então o pastor não esqueceu, fico feliz de ter ouvido a voz de Deus. Mas, às vezes, as pessoas esquecem dos conselhos que são dados. Eu estou achando muito... Quando a igreja faz aniversário, a gente não pode presentear toda a igreja, então a gente presenteia o pastor, presenteia a esposa do pastor e o filho do pastor. Ainda bem que ele não tem 10 filhos. Ainda bem que ele não é mineiro. Mineiro tem 13 filhos. Tá bem? E a gente gostaria de presentear toda a igreja, mas infelizmente não tem como. Deus está nesse lugar, gente. Mas saiba que ali fora tem um inimigo esperando por nós. O que nós vamos buscar nesta noite é justamente para evitar que o inimigo nos cerque ali fora. Que nós possamos nessa noite sair daqui com algo tremendo nas nossas vidas. Não porque é aniversário da igreja, porque todos os dias tem que ser a busca ao infinito de Deus. E eu quero te convidar agora, vocês foram convidados para o aniversário da igreja, para ouvir uma palavra, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 19. Enquanto eu não digo o versículo, eu estou fazendo uma série de pregações que tem envolvido Zaqueu e outro personagem que já vocês vão saber. Da última vez que aqui eu preguei sobre Zaqueu, sobre Nicodemos e outros personagens. Então eu faço uma série de pregações que envolvem Zaqueu. Então quem estava aqui na última vez que eu estive aqui, não lembro há quanto tempo, não vou repetir a mensagem. Embora John Wesley, fundador da Igreja Metodista do Brasil, dizia que uma pregação bem pregada é bom que se pregue pelo menos 3 vezes o mesmo tema. E interessante que quando você prega o mesmo tema mais de 1, 2, 3 vezes, Deus dá palavras totalmente diferentes, coloca algo diferente em cada vez que você prega. Mas essa daqui é inédita, que Deus nos deu para este dia, e é aqui que ela vai seguir. Mateus 19, do 1 ao 10, que é a história de Zaqueu. Quem conhece a Bíblia, mais ou menos conhece. Lucas 19, de 1 a 10.
Podemos ler? Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Já tem uma criança ali orando de joelho, olha que bênção. Deus é bom, né? Diz assim a palavra de Deus: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um homem dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em algum tempo desfraudo alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Podem sentar. Irmãos, essa mensagem eu quero convidar vocês a 4 coisas: surpreender-se com Jesus, insistir em ter Jesus. Não quero que você faça isso, quero te alertar a não fazer. Na verdade são 3 convites. Não interromper a sua vida com Jesus e nem sequer tentar com Jesus, porque o tema da mensagem é vivendo a sua história com Cristo. Zaqueu, na verdade, ele foi surpreendido por Cristo. Ele queria ver Jesus, mas Jesus o viu e disse: desce daí, Zaqueu. Zaqueu começava ali a história dele com Cristo, porque ele diz: se eu pequei, eu quero devolver. E a partir de hoje, naquele momento, Zaqueu já começou a viver uma história com Cristo. E nós estamos precisando viver uma história com Cristo, assim como Zaqueu começou a viver. Mas o que aconteceu com os outros que estavam lá? Começaram a murmurar, tentando de alguma forma impedir que Zaqueu começasse uma história com Cristo. Mas por que Zaqueu se surpreendeu ao começar essa história com Cristo? Porque na verdade ele foi para ver Jesus, e o Jesus é que o viu e mandou ele descer. Talvez você tenha começado a sua história com Cristo um dia, tenha buscado uma igreja, talvez no dia de festa da igreja, talvez no almoço comunitário na igreja, talvez porque alguém te convidou e você já não aguentava mais a dizer: não, hoje não dou, cansou de dar desculpas. E naquele dia você começou uma história com Cristo. Quando nós começamos uma história com Cristo, nós também começamos a mudar a nossa própria história. Não é possível que alguém que está vivendo uma história com Cristo consiga esticar a sua mão para agredir a esposa, ou a esposa ou o marido. Não é possível que alguém que tenha uma história com Cristo consiga mentir para os seus líderes espirituais, ou para o seu patrão na sua empresa, no seu trabalho, ou para os seus empregados, dizer alguma coisa que não é verdadeira. A sua história com Cristo tem que te mudar. Tem que mudar a tua forma de agir. Tem que mudar até os seus pensamentos, porque afinal de contas, você está vivendo uma história com Cristo. E essa história, ela é santificada. Ela é uma história preparada. Já pensou você e Cristo o tempo todo? Não é possível que uma pessoa que esteja realmente enraizada nessa história com Cristo consiga fazer certas coisas que a gente vê aí fora fazendo. Nós temos sido surpreendidos a cada dia. Hoje eu cheguei aqui e fiquei muito feliz de ver
Diácono Márcio, nós temos uma história juntos de 4 anos atrás. E é fantástico ver o diácono aqui. Não o diácono, de ver o Márcio aqui, porque não é o título que começa a tua história com Cristo. Ninguém começa uma história com Cristo já pastor, já diácono, já professor de escola dominical, já batedor de bateria, tocador. Ninguém começa a sua história com Cristo assim. É preciso abandonar a sua história para que você comece uma história com Cristo. E muitas vezes a história com Cristo, ela não flui, porque as pessoas ainda estão na sua história passada. E a gente vai vendo histórias fantásticas. Histórias que vendem muito. Como, por exemplo, eu até coloquei aqui para lembrar, 2 filhos de Francisco bateu um recorde de bilheteria. Que história fantástica! Mas não tinha Cristo. Não tinha Cristo. E eu posso falar isso tranquilo e botar no meu canal de YouTube para evangelizar, porque isso está nas mídias. Primeiro, a família não tinha só 2 filhos. Tem inclusive um paraplégico. Porque falta história com Cristo. Não estou aqui falando da família, apenas dando um exemplo de histórias que vem de livro, que vem de bilheteria de cinema, mas que não me interessa, porque não prova no final que Jesus é o Senhor. Viver a minha história com Cristo é a coisa mais importante que existe. Muitas vezes nós estamos vivendo essa história e o inimigo chega para tentar acabar com isso. Vamos abrir as nossas Bíblias, né, em João 3, de 2 a 3. Vamos falar agora de Nicodemos. Você começou uma história com Cristo, talvez surpreendido como Zaqueu foi. Você chegou numa igreja e foi surpreendido quando o pastor falou: quem quer aceitar Jesus nesta noite? E você por algum motivo levantou a sua mão e depois começou uma caminhada e depois o Espírito Santo de Deus fez com que você se convertesse e você está na presença até hoje. Talvez você tenha vindo assim. Em João 3, nós encontramos um homem chamado Nicodemos. E diz assim a palavra de Deus: que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pôde fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. A sua história com Cristo continua quando você nasce de novo. E só para citar, Nicodemos lá em João 19, de 38 a 39, ele aparece lá na cruz do Calvário, junto com José de Arimateia, para tirar Jesus da cruz, autorizado por Pilatos. Diz a Bíblia que são 2 discípulos ocultos. Isso prova que Nicodemos começou uma história com Cristo lá naquela noite e continuou com ele. Quantos começam uma história com Cristo e, como eu disse antes, interrompe por causa da sua velha história? Nicodemos insistiu. Como muitos aqui hoje eu sei que estão fazendo isso, estão insistindo, porque está cada dia mais difícil viver uma história com Cristo. As outras coisas são muito mais fáceis de viver do que viver uma história com Cristo. Viver um casamento de 29 anos, eu e minha esposa. Viver as enfermidades. Viver falar mal dos líderes evangélicos, os próprios líderes, um falando mal do outro.
Viver ouvindo que nossos meninos agora são meninas e que as meninas são meninos. Eu não quero nem entrar nesse detalhe, mas para os jovens de hoje, eu vejo aqui muitos jovens, está muito mais difícil de constituir família do que quando nós aqui constituímos família. Mas é a sua história com Cristo, a sua insistência como Nicodemos, que vai fazer com que você reaja a essa situação de uma sociedade chamada correta. É a sua história com Cristo. Você pode passar para os seus filhos a história de revistinha, de cantigas de roda. Você pode passar a história mesmo de artistas, como sofreu, como nós choramos diante da TV no domingo à tarde. Ou você pode passar para os seus filhos a história de Cristo, que é a que vai mantê-los na presença, a que vai mantê-los como homens e mulheres honestas, dignas de serem chamados de servos de Deus. Nicodemos insistiu. Não imagina vocês como deve ter sido difícil para Nicodemos, porque ele era um homem ele era chefe de um exército, ele era centurião, ele tinha 100 soldados sob a sua responsabilidade. E era muito difícil para Nicodemos, tanto que ele foi ver Jesus à noite. Se vocês analisarem depois melhor, ele vai à noite escondido, porque não podiam ver que ele queria começar uma história com Cristo. E às vezes nós temos muito mais facilidade de começar uma história com Cristo e não fazemos. De insistir numa história com Cristo e não fazemos. O que seria de mim se não tivesse uma história com Cristo? O que seria da minha família se não tivesse uma história com Cristo? O que seria da igreja natural de Petrópolis se os líderes, toda a diretoria que na época nos procurou, não estivesse realmente visando ter uma história com Cristo neste lugar? Porque o Senhor sabia quem era o cabeça, que era um líder, um homem fiel. Repetindo o que ele disse: continue branca, não deixe manchar. Se um membro dessa igreja, membro mesmo, dizimista, ofertante, que frequenta os cultos, fizer alguma arte lá fora, suja esse ministério. Se você pega essa história que você diz que está vivendo com Cristo e comete algum erro lá fora, você suja esse ministério. E recai sobre o pastor da igreja. Aquela pessoa pertence àquele ministério. Tome cuidado para na sua caminhada, na sua história com Cristo, não perder a sua identidade. Se tiver uma pessoa atravessando a rua, lá do outro lado está atravessando uma outra, ela vem e pede uma informação. Ele diz assim: olha, está vendo aquele senhor lá de terno? É um advogado. Depois do advogado é a rua, está logo à direita. Mas se esse advogado estiver bêbado, ele vai dizer: depois daquele bêbado lá você vai. Tiver um pastor atravessando a rua e ele for adúltero, aquele pastor adúltero lá, depois dele, a rua que você quer. A sua história com Cristo não pode mudar a sua identidade, aquela que você nasceu com ela, porque Cristo um dia te permitiu vir aqui, e Ele te permitiu vir aqui para cumprir um id e não um vinde. Todos são responsáveis pelo id da igreja. Todos são responsáveis. Eu ficaria muito feliz se chegasse aqui hoje, tivesse apenas uma pessoa, ou não tivesse nenhuma pessoa. Porque eu já preguei no estádio, irmãos, para 30 mil pessoas. Só tinha 5 pessoas lá, mas cabia 30 mil. E eu preguei do mesmo jeito. Concha acústica da UERJ. Depois foi chegando as pessoas. A gente pregou a palavra. Nunca me preocupei. Domingo passado pregamos numa igreja no Morro da Glória, bairro da Glória, tinha 15 pessoas. E o inimigo fez de tudo, pastor, para a gente não ir. O rapaz que faz manutenção lá em casa estava pintando algumas coisas, acertando algumas coisas, e eu o convidei para ir. E ele disse que ia e ficou firme de ir.
E quando foi mais tarde, no sábado, ele me mandou fotos de um assassinato na Glória e mandou a página da Tribuna Online. Não vai não, pastor, que está perigoso lá e não tem como, pastor, o senhor ir. Peguei e mandei uma mensagem para ele: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mandei e botei o Bonner falando para ele: boa noite e até amanhã. Quando foi à noite, eu dormindo de madrugada, tive um sonho. O diabo me deu um sonho. O diabo dá sonhos, hein? O capeta também dá sonhos. E o sonho era um camarada escondido numa viela, parecido com o bairro que eu ia. Ele dava tiro para cima e botava a arma na bolsa. Eu acordei de manhã e falei para minha esposa: agora a gente vai. É agora mesmo que eu vou. Nem capeta botar sonho para mim, que é agora que eu vou mesmo. Querem interromper a sua história com Cristo até na pregação. Porque o diabo, ele chega até ali, ele só não chega aqui. Então nós temos que ter uma história com Cristo, porque Ele quer que a gente tenha uma história com Ele. E muitos estão entrando nessa de começar uma história com o capeta sem saber. E a gente pode falar algumas coisas aqui daqui a pouco. Amém? Nós fomos surpreendidos por Jesus. Agora insistimos em ter Jesus. E agora nós vamos ver o personagem que interrompeu a sua história com Jesus. Vamos abrir lá agora sim, Mateus 27. Mateus 27. O suicídio de Judas. Aleluia. Amém? Já falei aqui algumas vezes, já falei em outras igrejas. É muito legal, a gente pede para abrir, né? Aí a pessoa às vezes demora um pouquinho e as pessoas falam: tem que ler mais Bíblia. Do pregador já vem marcado. Show de bola, né? Aí quer criticar que ainda está achando, a minha está marcada. Se eu desmarcar aqui a Bíblia nova, minha esposa me deu agora que eu fiz 60 anos de idade, não queria contar, mas fiz 60, eu vou começar agora a usar banheiro público de graça, ônibus de graça, fila do banco eu já fiz um teste. Demora mais a do idoso do que a comum, então eu nem quero. Estou dispensando. Quero continuar a minha história com Cristo, tendo 60, 80, a idade que... Mateus 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam junta de conselho contra Jesus para o matarem. E manitando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Aí pulando lá para o 5, e vamos no 4. Aí então Judas, o que traíra, que tem dois Judas, né? Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso contigo? E ele, atirando para dentro do templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas tinha uma história com Cristo e ele interrompe essa história com Cristo no momento em que ele vende Jesus por 30 moedas. Hoje eu tenho um testemunho muito triste para contar para a igreja. Na minha caminhada, alguns anos atrás, meu irmão nós compramos um terreno juntos e começamos a construir uma casa. E nós estávamos fazendo a sapata lá, os concretos. Chegou um senhor com a calça arregaçada de chinelo de dedo. Não precisa dizer que era um assembleiano, né, pastor? Era um assembleiano, calça arregaçada, chinelo de dedo. Um homem de Deus. E ele chegou, botou o pé assim em cima de umas pedras e disse para mim e para meus irmãos: vocês são evangélicos? Nós tínhamos acabado de sair do centro espírita, não conhecíamos, não tínhamos ainda história com Jesus. O interessante é que muita gente que não tem história com Jesus, ele acha que tem. Ele vive a vida achando que tem, mas ele na verdade não tem.
E aquele senhor pediu licença, foi até em casa, até o terreno dele também, abriu o bolso, pegou alguns folhetos e nos deu. E quando a casa ficou pronta, ele começou a convidar a gente para ir para a casa dele toda segunda-feira assistir a um culto. E até na segunda-feira ele botava um terno e dirigia a palavra. Ele era cobrador de ônibus, motorista de ônibus, e ele muito simples. E ali ele ficava insistindo com a gente, levando para a casa dele, até que ele nos levou para a igreja dele, uma igreja pequena, perto da casa do Alemão, na descida, na Washington Luiz. Tem uma de um lado, outra do outro, era do lado de cá. E um belo dia eu estava tomando um café com a minha mãe na janela, escutamos uns gritos na casa dele. Eu corri para a casa dele. Quando eu cheguei lá, eu encontrei já a esposa dele, já morta, esfaqueada, e ele com as tripas para fora. E eu coloquei as tripas dele para dentro, meu irmão já desceu correndo, e por causa de um pedaço de pão. E eu estava começando na igreja, e a minha vontade foi desistir de tudo. Eu estava começando a minha história com Cristo. E vendo aquela cena, foi exatamente o dia que eu ia conhecer a mãe da minha esposa. Eu fiquei o dia todo na delegacia. E ele conseguiu escapar, ainda constituiu família, teve mais 2 filhos, uma inclusive é cantora, esteve esse dia no programa da Fátima Bernardes, mas interrompeu também a história com Cristo. Mas no domingo passado ele faleceu, porque ele voltou a beber, ele interrompeu a história dele com Cristo. E só da minha família foram 28 pessoas que aquele homem, através dele, depois a minha tia, a Áurea, que nos alcançou, mas o começo da história com Cristo, de 28 pessoas da família foi comigo. E ele interrompeu a história dele com Cristo. Não importa os motivos, alguns chegaram para mim, não importa. O fato é que houve uma interrupção da história dele com Cristo. Judas caminhava com Jesus, era discípulo de Jesus, tinha uma história linda com Jesus, e interrompeu essa história com Jesus. Vocês vão ver pessoas que são milionárias, são ricas. A gente pode citar alguns aqui, o próprio Roberto Carlos que eu falei aqui, o próprio Silvio Santos, eles não têm uma história com Cristo. Pastor, mas como que o senhor sabe que o Silvio Santos não tem uma história com Cristo? Ele é judeu e ele fica reclamando às vezes de algumas coisas. Ele questiona muito ainda, mas ele ainda pode ser alcançado não pelo fato de ser judeu, mas pelo fato de não aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador, para que essa mudança venha e a sua história antiga caia e prevaleça a sua história com Cristo. Então nós vimos aqui uma surpresa com a história de Cristo, uma insistência na história de Cristo e uma interrupção na história de Cristo. E agora nós vamos ver alguém que nem sequer tentou uma história com Cristo. Nós vamos abrir agora lá em Marcos 10. Marcos 10, para quem conhece a Bíblia, uma história bem conhecida. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele,
pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas pessoas não estão começando uma história com Cristo por causa de propriedade, por causa de bens, por causa de dinheiro. Não permite que comece uma história com Cristo, porque aquela história deles é muito melhor do que uma história com Cristo, porque a história com Cristo é uma história verdadeira. Você vai viver do suor do teu rosto, você vai viver daquilo que Deus vai te proporcionar. Todas as vezes que você vai pagar uma conta na loteria, e não fique chateado com o atendente não, que é o papel dele, o patrão dele manda ele fazer isso, ele te oferece. Se você não quer fazer um bolão, eu sempre respondo para eles o seguinte: quando eu precisei, o diabo não me deu. Agora que Deus está me dando, eu não preciso mais. E eu falo isso alto para todo mundo ouvir. Eu não preciso de loteria na minha vida. Eu não preciso de nada de jogatina, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos suprido e tem te suprido. Talvez você esteja passando algum aperto, algum desemprego, mas eu duvido que tenha faltado o pão na tua mesa. O homem viverá do suor do teu rosto. Essa é a história com Cristo. A história com Cristo é mais difícil do que uma história comum. Você precisa aprender a aceitar as dificuldades para poder atravessar essa trajetória, mas com Cristo no barco. E lá no final, as coisas vão ficar muito melhor. Não foi sempre assim. A nossa vida não foi sempre assim. Hoje as coisas estão muito melhores. Esse dia eu pregava no domingo na outra igreja, eu estava falando, estão leiloando aí algumas porcelanas de São Paulo, da família real, né? Talheres, pratos de porcelana. E eu me lembro quando eu era garoto, que a gente comia numa lata de marmelada. Talvez o pai do pastor lembre disso. Talvez o pastor lembre disso. Dividida para 2. Enquanto a família real, há muitos anos, já comia em porcelana. E nós comíamos numa lata de marmelada, que às vezes nem foi a gente que comprou, não foram os nossos pais. Alguém deu aquela lata. Em cada 10 casas, uma tinha TV. Em cada 10 casas, uma tinha geladeira. Em cada 10 casas, uma família comprava Coca-Cola. Era assim. Hoje. A coisa está muito mais fácil, mas também trouxe muitas enfermidades. Se você não viver uma história com Cristo, não tem médico que vai curar teu corpo. Porque como a minha esposa já falou aqui, nós cuidamos de alma, nós não cuidamos de corpo. E digo para vocês, cuidado com o seu comportamento. Esses dias fui comprar, estava contando para o Diácono Márcio ali, fui comprar um aspirador de pó nas Casas Bahia. A menina começou a me atender e estava eu e minha filha, e eu resolvi comprar um aspirador de pó. Ela pediu meu CPF para botar no computador. Eu sabia que era o Senhor, só não quis falar porque eu queria ter certeza. Você me conhece de onde? A igreja que o senhor pregou há 5 anos atrás. Eu não lembrava disso. Se eu chego ali, tivesse interrompido a minha história com Cristo, e chego ali com ignorância. Tem 4 anos que eu não vejo o Diácono Márcio. Ele foi fazer uma mudança para mim, um frete, e a gente se conheceu. Se eu não tivesse tratado o Márcio como pastor, como homem de Deus, hoje eu poderia ser envergonhado aqui. Eu cheguei ali, ele me deu um abraço, eu dei um abraço, eu não lembrava mais dele, sabe? Mas ele lembrou, e depois contando, eu lembro de você. É interessante a nossa história, porque quando eu contratei ele e uma outra pessoa, era para mudar do 11º para o 3º, então não precisava de caminhão, era só as pessoas. E no dia marcado só chegou ele. Nós esperamos um pouco e decidimos fazer a mudança. E fizemos a mudança. Quando nós estávamos terminando, chegou o patrão dele, bêbado, querendo receber. Eu falei, não, eu vou pagar o Márcio e a parte do senhor é minha. Foi eu que fiz a mudança. E ganhei um dinheiro naquele. Eu nunca tinha feito frete na minha vida.
Quase que ele me chama para sócio. Não quero não, meu irmão. Ganhei um dinheiro, poxa. Fazendo frete, o meu próprio frete. E nessa semana teve outra coisa interessante naquele prédio. A síndica não ia muito com a minha cara pelo simples fato de eu ser crente. E aí os porteiros falaram para ela que eu ia mudar. E ela me encontrou no elevador e falou assim para mim: pastor, que pena que o senhor vai nos deixar. O senhor vai sair. Puxa, o senhor, então os porteiros falam tão bem do senhor, seus folhetos. Não, fique triste não, estou indo para o terceiro. Ninguém contou para ela que eu ia para o terceiro andar. Estava mudando para o mesmo prédio. Eu tenho uma história com Cristo que começou há 32 anos atrás, que eu não posso interromper. Porque as igrejas por onde nós passamos têm necessidade de palavra poderosa e não ficar apontando o dedo na cara dos outros. Quem faz, não tenho nada a ver com isso, problema deles. Eu não vim aqui para exortar ninguém. Quem cuida disso é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso exortar ninguém, porque quem vai segurar depois é o pastor Adriano, a esposa e os filhos e a diretoria da igreja, os membros da igreja vão ter que segurar aqui aquilo que foi dito aqui. Se alguém tem que ser chamado a atenção aqui, que seja pelo Espírito Santo de Deus e o pastor orientando, não eu que vim de fora e vou embora daqui a pouco e deixar a igreja com problemas. Eu vim aqui para te convidar a ter uma história com Cristo, se você ainda não tem. Eu vim aqui para te convidar a ser surpreendido com uma história com Cristo. Eu vim aqui para te convidar, para te dizer: não interrompa a sua história com Cristo. O inimigo quer te levar. E quanto mais você penetra aqui, quanto mais as raízes vão afundando para poder segurar o tronco, é quando o inimigo quer. Ele vem com as unhas, ele cava e ele vai te tirar dali de dentro, de baixo, para você viver a história dele. Não permita, irmão. Não permita que a sua história com Cristo tenha um fim triste como esse meu amigo eu te contei agora. Não interrompa a sua história com Cristo. A Natural de Petrópolis precisa de você, mas quem precisa mesmo de você é quem está lá fora. Criaram a igreja do vinde, esqueceram a igreja do ide, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso fazer isso. Eu preciso pregar a palavra, porque essa história minha com Cristo, ela é muito bonita, ela é tremenda. Qualquer um aqui, qualquer vida aqui, qualquer um, a história dá um livro, dá um filme. Mas para que vender aquilo que Deus te deu? Não precisa vender. Você pode testemunhar a sua história com Cristo. Eu me emociono cada vez que eu vejo o Adriano aqui louvando. Né, Adriano? Toda vez que o Sérgio vai no escritório, eu quero saber como é que o Adriano está. Esse é um louvor que sobe, irmãos. Não desmerecendo a nós que podemos louvar do jeito que se louva. Agora eu estou ficando um pouco metido, nem vou falar com muita gente. Ganhei um teclado lindo, novo. A terceira aula, acho que eu já vou para o Teatro Municipal dar um concerto. Porque a gente vai com tanto entusiasmo que a gente acha que sabe tocar. E é um sonho de menino, um sonho antigo. Irmãos, eu sou tão bobão com as coisas que eu levei 40 anos para realizar um sonho. Sabe qual? Comprar uma torradeira. Minha filha falou: pai, se você quer tanto ter uma torradeira, por que a gente não compra uma torradeira? Eu falei: minha filha, eu não sei, mas eu tenho vontade de comprar uma torradeira. E eu comprei a torradeira. Comprei a torradeira. Eu tinha um sonho quando eu era menino, comer um prato de carne moída puro. Hoje eu posso comer e sei que é loucura. São sonhos que a gente tem. A gente tem sonhos estranhos. Um dia nós percebemos, nem falando aqui da mensagem, mas a gente pode entender, minha esposa aqui, nós compramos um sítio em Maricá. E eu percebi que aquele sítio ia me afastar de Deus. Que eu falei para ela assim: Ana, veja bem, nós vamos construir lá. Mandei um amigo, nosso padrinho de casamento, engenheiro, fazer o projeto.
Nós vamos construir lá, e minha ideia era fazer uma casa com 2 quartos e banheiro, uma piscina, um futebolzinho society, uma coisa para caminhar em volta de manhã e 5 suítes para receber os pastores, amigos, aquelas coisas todas. Depois eu parei e pensei, peraí, a gente vai para lá na sexta-feira à noite, porque a gente tem um escritório para trabalhar, depois a gente volta no sábado à noite, porque tem culto domingo, a gente tem que ministrar na igreja. Beleza, então vai ficar assim. Depois eu comecei a pensar, a gente vai para lá sexta à noite, no sábado à noite chove, no domingo de manhã a gente não vai, mas à noite a gente vai. Aí depois eu pensei assim, mas a gente vai na sexta de manhã, né? E no sábado a gente volta mais cedo, mas no domingo choveu, aí a gente não pôde vir por algum motivo, teve alguma greve, alguma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos vender o sítio. Para a gente poder ter uma história com Cristo hoje. Mas foi tão fantástico que na entrada do sítio, depois a gente voltando lá para ver algumas coisas, que tinha igreja metodista lá em Ubatuba é São Paulo, e a gente viu que surgiu uma boca de fumo na porta, na entrada que era um sítio com condomínio fechado. Vende aquilo que vai atrapalhar, dá para os outros, não queira saber, mas não deixe interromper a tua vida com Cristo. A tua história é fantástica com Cristo. Tem gente que está vivendo uma história do carro. Sábado de manhã ele não trabalha, ele acorda de manhã, pega uma mangueira, é muito forte, aquela coisinha fininha de água, ele acha que está saindo água, e fica ali assim, alisa o carro, e joga uma espuma, aí depois vem a hora de passar aquela pasta, aí passa a pasta, brilha, enquanto ele não vê se está penteado ali, não para, esquece filho, esquece escola dominical, tudo pelo carro. Tem gente que está vivendo a história do carro. Tem gente que está vivendo a história do imóvel novo. Eu vejo vários testemunhos, pastor, que eu gostaria de só alertar as pessoas. Quando você conseguir comprar a tua casa própria pela Caixa Econômica, vem aqui, pede o pastor para você dar um testemunho e fazer um apelo de joelho. Senhor, me ajuda a pagar esses 25 anos. Se você não compra uma casa própria pela Caixa Econômica, você adquire uma baita dívida. E eu nunca vi ninguém voltar aqui e dizer, pastor, eu paguei 1 ano só me tomar a casa. Eu paguei o carro 3 meses, o banco me tomou o carro. Porque isso talvez faça com que você interrompa a sua história com Cristo. Porque você deu o testemunho num púlpito sagrado, dizendo agora eu tenho a minha casa. E de repente você não tem mais. E aí você começa a botar a culpa na igreja, você começa a botar a culpa no pastor, você começa a botar a culpa no governo, você começa a botar a culpa, mas você fez algo que ainda não era a hora. Deus ainda não tinha te falado para fazer. Pelas novas regras agora, pastor, comprou um carro com 3 prestações atrasadas, não tem mais ação. O banco vem e pega o carro. Se você não estiver presente, se você não quiser entregar o carro por algum motivo, ele vai no juiz de plantão, pega uma liminar, vem e leva o carro. E aí você vai ficar chateado. Poxa, eu dei um testemunho na igreja, eu comprei esse carro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e vieram e tomaram o meu carro. Talvez você esteja nessa noite querendo uma história com Cristo, querendo um carro zero. Mas talvez tenha alguém que você tenha que perdoar nessa noite. Talvez você esteja querendo uma casa própria, luxuosa, bonita. Mas talvez você tenha que retirar algumas palavras que você tenha dito para alguém. Deus jamais vai te dar algo na frente daquilo que ele achar que deve. Na hora certa, Deus vai te abençoar. Na hora que ele perceber que você está verdadeiramente vivendo uma história com o Filho dele, com Cristo Jesus. Nós estamos à mercê do inimigo. Eu também falo francês, viu? Mercê. Estamos à mercê do inimigo. A qualquer momento, ele vai querer tirar a história de Cristo e colocar a história dele. Então nós fomos surpreendidos pela história de Cristo. Nós estamos insistindo na história de Cristo. A igreja está fazendo de tudo, todos os dias, para que você não interrompa a sua história com Cristo. E alguns não querem nem tentar
como é o caso desse jovem rico, que não quis tentar. Você quer tentar? É como alguém que nunca comeu giló, diz, não, isso é ruim. Mas nunca comeu giló. Pelo menos quer dizer que é ruim mesmo. Come e diz, eu estava certo, é ruim. Mas come. Como é que você vai saber se é ruim se não comeu? Tem muita gente precisando da palavra, sedento da palavra. E nós somos responsáveis. Assim como quem está aqui já começou uma história com Cristo, nós somos responsáveis para que outros comecem uma história com Cristo, dando bons testemunhos, avançando cada vez mais na palavra, meditando na palavra de Deus, porque Deus nos quer vivenciando a história do Filho dele, que é o que vai nos levar a sentar na frente dele e dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpri a minha parte, combati o bom combate, e aqui estou hoje. Glória a Deus. Deus possa estar abençoando a cada um. Não sei se o pastor, por algum motivo, vai fazer um apelo, mas eu queria que você tenha alguém aqui que ainda não começou a história com Cristo. E é bom explicar isso. Não estou te convidando a vir para cá todo dia, não. Para ficar em igreja de porta em porta, não. Estou te convidando a começar uma história com Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo carinho de sempre, pela rica oportunidade de estar falando aqui nesta noite. Amém? Obrigado, pastor Adriano. Esse carinho de sempre. Lugar que eu achei um púlpito da minha altura. A gente não fica com vergonha aqui assim. Ninguém vê a gente. Obrigado, pastor. Nós somos meio Zaqueu. Glória a Deus. Vou fazer uma mensagem dentro desse tema, para mim. Gostei. Não interrompa a sua história, o seu caminho com Cristo por causa da sua velha história. Isso é muito profundo e muito sério.